A fotografia estava emoldurada em madeira escura, protegida por um vidro embaçado pelo tempo. Fazia parte de um lote de documentos doados ao Museu Histórico de Campinas em março de 2018, proveniente da antiga residência da família Almeida Prado, demolida para dar lugar a um estacionamento no centro da cidade. Rodrigo Mendes, restaurador especializado em imagens históricas, havia trabalhado com milhares de retratos do início do século XX. Conhecia bem aquele universo de poses rígidas, olhares fixos, roupas engomadas e cenários de estúdio. Mas naquela manhã de segunda-feira, ao posicionar a fotografia sob a luz do scanner de alta resolução, algo o fez pausar. A imagem mostrava uma mulher jovem, vestida com um traje claro e bordado, típico das famílias abastadas do interior paulista. Ela estava sentada em uma cadeira de encosto alto, com as mãos delicadamente apoiadas sobre o colo. Nos braços, envolto em um xale de renda branca, havia um bebê, mas quando Rodrigo ampliou a imagem em 400%, o coração dele acelerou. O rosto do bebê tinha uma textura estranha. Não eram as imperfeições comuns do nitrato de prata ou o desgaste natural do tempo. Era algo diferente. A superfície da pele parecia lisa demais, uniforme demais, quase pintada. Os olhos eram grandes e redondos, mas completamente imóveis. Não havia o brilho característico da vida, nem uma única ruga, nem uma sombra natural nas dobras do pescoço. Rodrigo aproximou ainda mais a tela. Foi então que ele viu uma linha fina, quase imperceptível, atravessava o lado esquerdo do rosto da criança. Uma emenda, uma costura. Ele recostou-se na cadeira, respirando fundo. Pegou uma lupa analógica, voltou à fotografia original e examinou novamente, agora com a luz lateral. Não havia dúvida. O que aquela mãe segurava nos braços não era um bebê de verdade. Era uma boneca. Rodrigo sabia que aquilo não era apenas estranho, era impossível de ignorar. Fotografias de famílias ricas do início do século XX eram cuidadosamente planejadas. Cada elemento tinha significado. Roupas, móveis, poses, iluminação. Tudo era pensado para projetar status, respeitabilidade, continuidade familiar. Por que uma mulher posaria com uma boneca como se fosse seu filho? Ele virou a fotografia. No verso, uma inscrição em tinta sépia, escrita à mão com caligrafia delicada. Dona Helena Almeida Prado, 1915, Campinas. Nenhuma menção ao bebê, nenhum nome, nenhuma data de nascimento. Apenas silêncio. Rodrigo fotografou a imagem com o celular e enviou para a diretora do museu, Teste Beatriz Fonseca, com uma única frase: "Precisamos investigar isso." Naquela mesma tarde, a investigação começou. Para entender o que estava naquela fotografia, era preciso compreender o mundo em que ela foi tirada. Campinas, em 1915, era uma das cidades mais ricas do estado de São Paulo. O café ainda dominava a economia e as grandes famílias. Os barões, os coronéis, os homens bons controlavam terras, escravos recém-libertos transformados em colonos e toda a vida social e política da região. A Belle Époque tropical deixava suas marcas. Palacetes neoclássicos, teatros, bondes elétricos, bailes, saraus literários. Mas por trás da fachada de progresso e civilização, Campinas carregava outra realidade. A mortalidade infantil era assustadora. Estudos médicos da época apontavam índices superiores a 30% nas áreas urbanas e ainda piores nas zonas rurais. Difteria, coqueluche, febre tifoide, varíola, disenteria, doenças que hoje são evitáveis, ceifavam crianças nos primeiros meses de vida. As famílias ricas, embora tivessem acesso a médicos particulares e condições de higiene superiores, não estavam imunes. A morte de uma criança era evento comum, mas nunca fácil. E nas famílias tradicionais, havia um código não escrito. Não se falava abertamente sobre perdas, não se chorava em público.
não se expunha à fragilidade. A maternidade era um pilar da identidade feminina. Uma mulher sem filhos, ou que perdera todos, carregava uma marca social invisível, mas real. O casamento tinha como função primordial a continuidade da linhagem. A esterilidade, a perda recorrente de bebês, o luto materno, eram temas envoltos em segredo, vergonha e, às vezes, superstição. Nesse contexto, a fotografia de família tinha um papel quase sacramental. Ela fixava no tempo uma versão oficial da realidade. Servia como prova de respeitabilidade, de sucesso, de ordem. O retrato era a eternização de um ideal. Mas o que acontecia quando a realidade não correspondia ao ideal? Outro aspecto fundamental daquela época era a prática da fotografia post-mortem. Era comum, especialmente entre as classes altas, fotografar crianças mortas como se estivessem vivas. Elas eram vestidas, posicionadas, maquiadas e, às vezes, até tinham os olhos pintados nas pálpebras fechadas para simular um olhar. A imagem servia como a única recordação física que muitos pais teriam dos filhos perdidos. Mas aquela fotografia de 1915 não parecia seguir esse padrão. A mulher estava viva, claramente, e o bebê não era humano. Rodrigo e Beatriz levantaram uma hipótese inicial. Talvez fosse uma tradição desconhecida. Talvez alguma prática religiosa, devocional, ou talvez algo mais pessoal, mais íntimo, mais doloroso. Para descobrir, eles precisavam encontrar Helena Almeida Prado. A primeira parada foi o Arquivo Público de Campinas. Beatriz solicitou acesso aos registros civis e eclesiásticos da família Almeida Prado. O sobrenome era conhecido, pertencia a uma das linhagens tradicionais da cidade, ligada ao comércio de café e à política local. Mas o nome Helena não aparecia com facilidade nos índices. Foram necessários 3 dias de busca manual em livros de batismo, casamento e óbito da paróquia Nossa Senhora da Conceição, até que, finalmente, Beatriz encontrou registro de casamento. 14 de abril de 1910, noivo, José Augusto Almeida Prado, 29 anos, lavrador e comerciante noiva. Helena Beatriz da Silva, 19 anos, solteira testemunhas. Coronel Antônio Prado, doutor. Ernesto Fonseca. Helena havia se casado aos 19 anos com um homem 10 anos mais velho, filho de uma das famílias mais poderosas de Campinas. O próximo passo era localizar registros de nascimento de filhos do casal. Rodrigo foi até a Câmara Municipal, onde estavam arquivados os censos populacionais e listas de contribuintes. No censo de 1912, o casal aparecia residindo na Rua Barão de Jaguara, número 47, sem filhos registrados. No censo de 1920, Helena já não constava mais como moradora da residência. Apenas José Augusto, agora casado com outra mulher, Maria Constança de Oliveira. Onde estava Helena? Beatriz voltou aos registros da paróquia e, desta vez, procurou nos livros de óbito. Ela encontrou óbito, 22 de agosto de 1921. Falecida, Helena Beatriz Almeida Prado, 30 anos, causa da morte, tísica pulmonar, tuberculose, local do falecimento, Sanatório Santa Teresa, Campos do Jordão. Helena morrera jovem, longe de casa, em um sanatório para tuberculosos. Mas ainda faltava a peça central, os filhos. Foi Rodrigo quem teve a ideia de procurar nos registros de óbitos infantis entre 1910 e 1915. Levou mais 2 dias, mas ele encontrou. Óbito, 3 de fevereiro de 1911. Nome, Augusto José Almeida Prado. Idade, 6 meses. Causa mortes, disenteria aguda. Pais, José Augusto Almeida Prado e Helena Beatriz Almeida Prado. Óbito, 11 de junho de 1913. Nome, Beatriz Maria Almeida Prado. Idade, 4 meses. Causa mortes, coqueluche. Pais, José Augusto Almeida Prado e Helena Beatriz Almeida Prado. 2 filhos, 2 bebês, ambos mortos antes de completar 1 ano de vida. Então, algo mais. Óbito,
19 de janeiro de 1915. Nome: João Pedro Almeida Prado. Idade: 3 meses. Causa mortes: febre tifoide. Pais: José Augusto Almeida Prado e Helena Beatriz Almeida Prado. 3 filhos, todos mortos. O último falecera poucos meses antes da fotografia ser tirada. Rodrigo e Beatriz olharam um para o outro em silêncio. Agora, tudo começava a fazer sentido. A pista decisiva veio de um lugar inesperado. Durante a catalogação do espólio doado pela família, uma estagiária do museu chamada Clara encontrou uma pequena caixa de madeira no fundo de uma mala antiga. Dentro dela havia cartas, recibos, convites sociais e um envelope lacrado, amarelado pelo tempo, endereçado a minha irmã Cecília. Beatriz abriu o envelope com cuidado. A carta estava escrita em tinta azul, com caligrafia trêmula, em papel fino. Era datada de 10 de março de 1915. Campinas, 10 de março de 1915. Querida Cecília, perdoa-me o silêncio destes meses. Sei que tens me escrito, mas não conseguia responder. Não conseguia encontrar palavras. João Pedro partiu no dia 19 de janeiro. Ele tinha apenas 3 meses. Foi rápido, como os outros. Febre alta, convulsões. E depois, nada. O médico disse que não havia o que fazer. José Augusto disse que era a vontade de Deus. Minha sogra disse que eu deveria ser forte. Que outras mulheres passam pelo mesmo. Que a vida continua. Mas como posso continuar, Cecília? Como posso viver sabendo que enterrei 3 filhos? Augusto, Beatriz e agora João Pedro. 3 pequenos caixões. 3 nomes gravados em pedra fria. Eu não aguento mais sair de casa. Não suporto os olhares, as perguntas disfarçadas, as frases piedosas. Deus sabe o que faz. Você ainda é jovem. Terá outros filhos. Mas eu não quero outros filhos. Eu quero os meus. Eu quero acordar de madrugada e ouvir o choro deles. Eu quero sentir o peso quente de um corpo vivo nos meus braços. Ontem, José Augusto mandou chamar um fotógrafo. Disse que era importante ter um retrato nosso, da família, para enviar aos parentes em São Paulo. Eu não quis. Disse que não estava pronta. Mas ele insistiu. Disse que a vida precisa continuar. Que a família Almeida Prado tem uma reputação a zelar. Então eu pedi uma coisa. Uma única coisa. Pedi à costureira que fizesse uma boneca. Uma boneca com o rosto pintado, os olhos de vidro, o corpo de pano recheado. Pedi que fizesse do tamanho de um bebê de 3 meses. Pedi que a vestisse com a mesma roupa que eu bordei para João Pedro. E no dia do retrato, eu a segurei nos braços. José Augusto não entendeu. Ficou irritado. Disse que eu estava enlouquecendo, mas o fotógrafo não disse nada. Apenas ajustou a luz, pediu que eu olhasse para a câmera e tirou a fotografia. Cecília, eu sei que isso parece loucura, talvez seja. Mas naquele momento, com aquela boneca nos braços, eu senti algo que não sentia há meses. Eu senti que era mãe, mesmo que por uma mentira, mesmo que por uma encenação, mesmo que por um instante congelado no tempo. Eu não sei quanto tempo mais conseguirei suportar essa vida. Sinto que algo dentro de mim se quebrou. José Augusto já fala em me enviar para Campos do Jordão, dizendo que o clima da serra fará bem à minha saúde. Mas eu sei que ele quer me afastar, quer que eu desapareça por um tempo, até que todos esqueçam. E talvez seja melhor assim. Guarda esta carta, irmã. Não a mostres a ninguém. Mas se algum dia alguém perguntar sobre mim, sobre quem eu fui, diz que eu fui mãe, diz que eu amei. Diz que eu segurei meus filhos nos braços, nem que fossem sonhos. Com todo o meu amor quebrado, Helena Beatriz terminou de ler a carta com os olhos marejados. Rodrigo permaneceu em silêncio. Clara, a estagiária, enxugou as lágrimas discretamente. A carta de Helena foi cuidadosamente preservada, digitalizada e catalogada como documento histórico. A fotografia de 1915, agora compreendida em todo o seu contexto, foi incluída na exposição permanente do Museu Histórico de Campinas.
acompanhada de um painel explicativo que narra a história completa da família Almeida Prado. Rodrigo, Beatriz e Clara descobriram mais alguns detalhes nos meses seguintes. Helena fora realmente enviada para o sanatório de Campos do Jordão em 1916, oficialmente para tratar de uma debilidade nervosa e problemas pulmonares. Ela viveu lá, isolada, até sua morte em 1921. José Augusto casou-se novamente 6 meses após a morte de Helena e teve 4 filhos com a segunda esposa. Nenhum deles morreu na infância. A boneca nunca foi encontrada, mas a fotografia permanece. Há algo profundamente perturbador e, ao mesmo tempo, profundamente humano naquela imagem. Helena não estava louca, ela estava despedaçada. Estava tentando sobreviver à dor insuportável de enterrar 3 filhos em menos de 4 anos. Estava tentando encontrar alguma forma de existir em um mundo que não reconhecia seu sofrimento, que não lhe dava o direito de chorar publicamente, que exigia que ela seguisse em frente. A boneca não era uma ilusão, era uma afirmação. Era Helena dizendo: eu existo, eu fui mãe, isso aconteceu. Em um texto publicado no catálogo da exposição, Dora, Beatriz Fonseca escreveu: quantas mulheres como Helena existiram? Quantas mães enterraram filhos em silêncio, carregaram lutos invisíveis, foram enviadas para sanatórios, casas de repouso ou simplesmente apagadas da história familiar? Quantas dores foram chamadas de loucura? Quantas verdades foram transformadas em segredos? Esta fotografia não é apenas sobre Helena, é sobre todas as mulheres que não puderam gritar, que não puderam existir plenamente em sua dor, que precisaram encenar, fingir, desaparecer. Este retrato é um ato de resistência, é uma recusa ao esquecimento, é uma mãe dizendo ao tempo: eu estava aqui, eu senti, eu amei, e isso, por si só, já é suficiente para que sua história seja lembrada. Hoje, quando visitantes do museu se aproximam da fotografia de Helena, muitos param em silêncio, alguns leem a carta. Alguns apenas olham longamente para aquela mulher jovem, de rosto sereno e olhos tristes, segurando nos braços aquilo que nunca pôde ser. E por um instante, através do tempo e da poeira dos arquivos, através da tinta sépia e da fragilidade do papel, Helena Beatriz Almeida Prado volta a existir, não como uma nota de rodapé, não como um nome esquecido em um registro de óbito, mas como uma mãe. Uma mulher que amou, que perdeu e que se recusou, ainda que por um único retrato, a desaparecer completamente. 3 meses após a exposição ser inaugurada, algo inesperado aconteceu. Uma mulher idosa, apoiada em uma bengala de madeira escura, entrou no Museu Histórico de Campinas em uma tarde chuvosa de junho. Ela pediu para falar com alguém responsável pela exposição sobre Helena Almeida Prado. Rodrigo estava no laboratório de restauração quando recebeu o recado. Desceu imediatamente. A mulher se apresentou como Dona Irene Fonseca de Oliveira, 91 anos, moradora de Campinas desde que nasceu. Ela disse que sua avó materna, Cecília Beatriz da Silva, era irmã de Helena. Rodrigo sentiu o coração acelerar. A senhora é bisneta de Cecília? A mesma Cecília da carta? Dona Irene assentiu lentamente. Minha avó guardou essa história a vida inteira. Nunca falou sobre Helena para ninguém além da minha mãe. E minha mãe só me contou nos últimos anos de vida. Achei que tinha morrido comigo, mas quando vi a notícia da exposição no jornal, eu soube que precisava vir. Rodrigo chamou Beatriz, que chegou em poucos minutos. As 3 se sentaram em uma sala reservada do museu, longe dos visitantes. Dona Irene abriu uma sacola de tecido que carregava e retirou de dentro um envelope grosso, amarrado com um barbante desbotado. Isso pertenceu à minha avó Cecília. Ela guardou até morrer, em 1964. Minha mãe herdou, mas nunca soube o que fazer com isso. Quando ela faleceu, em 2003, ficou comigo. Eu nunca mostrei para ninguém.
Mas acho que está na hora. Ela entregou o envelope a Beatriz, que o abriu com cuidado. Dentro havia 3 cartas manuscritas, um recorte de jornal, um recibo médico e uma fotografia pequena, desbotada, mas ainda visível. Beatriz examinou cada item em silêncio, com Rodrigo ao lado. Carta 1, de Cecília para Helena, jamais enviada. Campinas, 2 de abril de 1915. Minha querida irmã, Helena, recebi tua carta, li e reli tantas vezes que as palavras já estão gravadas em minha memória. Chorei por ti, Helena, chorei pelos teus meninos, chorei pela dor que carregas sozinha. Queria poder estar aí contigo, queria poder segurar tua mão e dizer que não estás louca, que tua dor é real, que teu amor é real. Que aquela boneca, por mais estranha que pareça aos outros, é apenas tua forma de sobreviver. Mas não posso ir. José Augusto proibiu. Ele enviou uma carta a nosso pai, dizendo que tua condição nervosa poderia piorar com visitas, que precisas de repouso, de silêncio, de distância da família. Papai acreditou, mamãe também, ou fingiram acreditar. Eu sei a verdade, Helena. Ele quer que desapareças, quer que sejas esquecida. Quer casar-se de novo e começar uma nova família sem o peso da tua presença. Mas eu não vou esquecer, eu prometo. Vou guardar tuas cartas, vou guardar tua história. E se algum dia tiveres forças para sair desse lugar, saiba que estarei esperando. Com todo o meu amor e minha revolta, tua irmã Cecília, carta 2, de Helena para Cecília, 1918, Sanatório Santa Teresa, Campos do Jordão, 14 de julho de 1918. Querida Cecília, faz tanto tempo que não te escrevo. Não sei nem se esta carta chegará até ti. As freiras aqui controlam toda a correspondência, e sei que José Augusto pediu para que meus escritos fossem supervisionados. Mas tentarei. A vida aqui é uma rotina vazia. Acordo, tomo os remédios, caminho nos jardins, ouço as orações, durmo. Há outras mulheres aqui, Cecília, mulheres como eu, mulheres que perderam filhos, que enlouqueceram de dor, que foram enviadas para longe porque incomodavam. Uma delas se chama Marieta. Ela perdeu 5 filhos, 5, e ninguém acredita que ela seja sã o suficiente para viver em sociedade. A outra, Dona Laura, que viu o marido trazer a amante para dentro de casa. Quando ela protestou, foi chamada de histérica e internada. O marido ficou com a amante, com a casa, com os filhos. Nós somos as mulheres descartáveis, Cecília, as que incomodam, as que sentem demais, as que não conseguem fingir que está tudo bem. Eu já não tenho mais esperança de sair daqui. José Augusto nunca mais veio me visitar. Soube por uma enfermeira que ele se casou de novo, que a nova esposa já está esperando um filho. Eu desejo que ela não perca nenhum. Desejo de coração, porque ninguém merece sentir o que eu senti. Mas às vezes, à noite, quando olho para o céu e vejo as estrelas frias sobre a serra, eu me pergunto, se eu tivesse sido mais forte, se eu tivesse fingido melhor, se eu não tivesse segurado aquela boneca, eu ainda estaria lá? Nunca saberei. Te amo, irmã, mesmo de longe, mesmo no silêncio. Helena, recorte de jornal, Correio Popular, Campinas, 25 de agosto de 1921. Falecimento. Comunicamos o falecimento de Dona Helena Beatriz Almeida Prado, ocorrido no dia 22 de agosto no Sanatório Santa Teresa, Campos do Jordão. A falecida, de 30 anos de idade, era esposa do senhor José Augusto Almeida Prado. Deixa viúvo, pais e irmãos. O sepultamento ocorreu no Cemitério da Saudade, em cerimônia restrita à família. Recibo médico. Doutor Armando Leitão, Sanatório Santa Teresa. Atesto que a paciente Helena Beatriz Almeida Prado, internada neste sanatório desde março de 1916, apresentava quadro crônico de melancolia profunda, debilidade física progressiva e tísica pulmonar.
Apesar dos tratamentos administrados, repouso, ar puro, alimentação reforçada, isolamento terapêutico, a paciente não apresentou melhora significativa. Faleceu em 22 de agosto de 1921, às 3 da madrugada, em estado de extrema debilidade. Dr. Armando Leitão, médico-chefe, Sanatório Santa Teresa. A fotografia. A última coisa no envelope era uma fotografia pequena, do tamanho de um cartão postal. Mostrava duas meninas jovens, lado a lado, em frente a uma janela de madeira. Uma delas, mais alta, tinha o rosto sério e olhos escuros. A outra, mais baixa, sorria timidamente. No verso, escrito à mão, Helena e Cecília, 1905. Beatriz segurou a fotografia por um longo tempo. Rodrigo olhou para Dona Irene. A senhora sabia de tudo isso? Dona Irene balançou a cabeça lentamente. Minha mãe me contou que Helena nunca enlouqueceu de verdade. Ela só quebrou. E naquela época, uma mulher quebrada não tinha lugar no mundo. Então, a esconderam. A chamaram de louca. A trancaram longe. E quando ela morreu, apagaram o nome dela da história da família. Ela fez uma pausa. José Augusto voltou a se casar. Teve 4 filhos com a segunda esposa. Viveu até os 78 anos. Morreu respeitado, rico, cercado de netos. Ninguém nunca falava de Helena. Era como se ela nunca tivesse existido. Dona Irene olhou para a fotografia exposta na parede, a imagem de Helena segurando a boneca. Mas minha avó Cecília nunca esqueceu. Ela guardou as cartas, guardou a fotografia, guardou a verdade, e agora, a verdade pode ser contada. A inclusão na exposição. Os documentos trazidos por Dona Irene foram incorporados à exposição, mediante autorização formal da família. As cartas foram digitalizadas, transcritas e exibidas ao lado da fotografia original de 1915. Rodrigo criou um novo painel explicativo que dizia: Helena Almeida Prado não foi uma exceção. Ela foi uma entre milhares de mulheres, cujas dores foram medicalizadas, silenciadas e apagadas. Mulheres que perderam filhos e não puderam chorar. Mulheres que foram chamadas de histéricas quando protestavam. Mulheres que foram trancadas em sanatórios, asilos, conventos, porque incomodavam a ordem social. Esta exposição não é apenas sobre Helena, é sobre todas elas, e sobre a necessidade de lembrar o que a história tentou esquecer, o último registro. Semanas depois da visita de Dona Irene, Beatriz decidiu fazer uma última busca. Ela foi até o Cemitério da Saudade, em Campinas, e procurou pelo túmulo de Helena. Levou quase 1 hora. O cemitério era antigo, desorganizado, com muitas lápides desgastadas pelo tempo. Finalmente, em uma área afastada, quase escondida entre árvores e mato crescido, ela encontrou uma lápide simples, de pedra cinza, sem ornamentos. Apenas uma inscrição curta, quase apagada. Helena Beatriz Almeida Prado, 1891, 1921. Nenhuma menção à esposa amada. Nenhuma menção à mãe dedicada. Nenhuma citação bíblica. Nenhum epitáfio. Apenas um nome. E 2 datas. Beatriz tirou uma fotografia da lápide, ajoelhou-se diante dela e deixou uma rosa branca. Ela não era religiosa, mas naquele momento pareceu o certo a fazer. Sua história foi contada a Helena. Ela sussurrou: Você não foi esquecida.